Praise the name of the Lord. Hallelujah. I want to thank the Lord for the Unity of Faith network, and I'm supposed to be leading in prayers to launch the network. I'd like us to read from Proverbs chapter 3, verses 5 to 7. Proverbs chapter 3, verses 5 to 7. And Wagner, can you translate, please, for Alexander? He's coming on. Okay. Pastor Alex? Yes. Okay, he's just joined. Proverbs chapter 3, 5 to 7. Amém. And I'm going to read. It says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Somebody say amen. Amen. Provérbios 3, do 5 ao 7. Eles leram, Pastor Alex. Obrigado, All right. So we want to commit the Unity of Faith network. We want to acknowledge the Lord leading, and we want to ask him to take over. That the Queremos Lord, reconhecer a liderança de Deus aqui na rede de Unidade da Fé. that the Lord, by his Spirit, will lead our leaders. He will He guide our Will leaders. lead our Leaders. I didn't He get the will last. He will Que guide Deus, our pelo teu, e Deus, pelo teu Espírito, irá liderar e guiar os nossos líderes. So can we pray? Can we turn that into prayer? God will acknowledge you in this vision, Deus and we abençoe. ask for guidance for our leaders and for the work that will be done under the Unity of Faith network. Let's pray. Nós pedimos por que Yes, Lord. o Senhor Thank you, nos Lord, for guie, this que o Senhor network, guie os Lord. We líderes just da give Pai you da Unidade da glory, we Fé. give you honor, we give you We want Lord. to We just declare, Lord, that you are Lord. You are the Most High God. network to your hands, and we acknowledge you in this vision. Let's go ahead and mute We do me. not know the way to go. We have not gone this way before. And we acknowledge you completely. And we ask that you direct our paths. We commit our leaders in this network, Dennis and Donna Vok. Nós They will entregamos, ó Pai, os nossos líderes, ó Pai, dessa rede, o Denis e a Dona, ó Pai, em Tuas mãos. Reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza. that you will help them, Que o Senhor os tenha. that you will prosper this work, Que o Senhor prospere esse trabalho. that under your supervision, it will grow from continent to continent, from nation to nation. Esse trabalho que crescerá de continente a continente, nação a nação. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Now, the Bible says in 2 Corinthians chapter 2, verse 11, that we're not ignorant of the devices of the enemy. 2 Coríntios 2, verso 11, a Bíblia diz que nós não somos ignorantes com relação ao inimigo. We know that usually the enemy will try to show up to try to delay or frustrate a vision that is from God. Nós sabemos que o inimigo, uma hora ou outra, vai querer aparecer para tentar atrasar ou frustrar a visão de Deus. So we're going to pray from Job chapter 5, from verse 12. Então nós iremos orar a respeito de Jó, capítulo 5, verso 12. Job 5:12, right? Yes. Jó 5:12.
I will read it all the way to verse 16, 12 to 16, Job 5, 12 to 16. Do versículo 12 ao versículo 16. He says that he, God, frustrates the devices of the crafty so that their hands cannot carry out their plans. He catches the wise in their own craftiness, and the counsel of the cunning comes quickly upon them. They meet with darkness in the daytime and grope at noontime as in the night. But he saves the needy from the sword, from the mouth of the mighty, and from their hand, so that the poor have hope, and the injustice shuts her mouth. Hallelujah. So we're Ele going frustra to os... pray. Go ahead. Iremos orar. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles. E as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia, eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca. Salva-os das garras dos poderosos. Por isso, os pobres têm esperança e a justiça cala a própria boca. So we're going to ask God to frustrate the devices of the enemy. Nós iremos orar para que Deus ele frustre os planos do inimigo. Their hands will not achieve their evil plans. As suas mãos não irão nos tocar, nem seus planos malignos. That they will meet with darkness in the daytime and grope at noontime as in the night. Verse 14. E eles encontrarão, né, se encontrarão ali na escuridão, como diz essa palavra ali, né? Ficarão tateando durante o dia como se fosse noite. And God will save this work. God will preserve this work. God will prosper this work. E Deus irá salvar esse trabalho, essa missão. Deus irá prosperar esse trabalho e essa missão. Let us pray. Oremos. Father, we begin to ask that you frustrate the devices of the crafty. Oramos para que o Senhor frustre os planos das trevas. We scatter the gathering of the enemy. They will not be able to frustrate this work. Nós espalhamos, ó Pai, as obras do inimigo. Eles não estarão, Pai, eles não conseguirão, Pai, frustrar os planos do Senhor. That you will bless this work, you will preserve it, you will prosper this work. E o Senhor abençoará esse trabalho, o Senhor preservará esse trabalho e prosperará esse trabalho. And that the name of the Lord shall be glorified. Hallelujah. E o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. We're going to pray that Jesus Christ will be the chief cornerstone of this vision. Sorry, Apostle. We're going to pray that Jesus Christ shall be the chief cornerstone of this vision. Nós iremos orar para que Jesus ele seja a pedra de esquina, né, dessa visão. The Bible says that the foundations of God's throne is righteousness and justice, mercy and truth will follow him. So he shall be built on the foundation of God's throne. Nós devemos ser fundados, construídos na fundação do trono de Deus, que é justiça. And just like the Bible says in Ephesians chapter 4, E assim como a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, that the vision of Ephesians chapter 4 from verse 11 capítulo 4, do versículo 11 to verse 14 shall be achieved. versículo 11 ao versículo 14. Ephesians 4:11, and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ,
that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Verses 11 to 16. Versículo 11 ao versículo 16. So, Lord, we pray that you will bring people in the fivefold ministry offices together. Nós oramos para que o Senhor traga as pessoas, ó Pai, para esses 5 ministérios. The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. That together we shall pursue the ministry of equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Para que juntos nós possamos nos equipar até que chegamos à estatura do valor do varão perfeito, né? And the key vision of the Unity of Faith Network shall be achieved. Para que a visão principal da rede Unidade da Fé possa ser alcançada. Verse 13, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Hallelujah. Verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aleluia. Father, this is our expectation. Deus, isso é o que esperamos. The Bible says that the expectations of the righteous shall not be cut off. E a Bíblia diz que a esperança dos justos não será cortada. Bring men from the four winds of the earth to gather and work together to achieve this vision. Traga homens e mulheres dos 4 ventos do mundo, ó Pai, dos 4 cantos do mundo para atingir e alcançar essa visão. Supply the grace, supply the gift of the Holy Ghost, supply human resources and financial resources. Proveja os recursos, proveja as pessoas. Que o Senhor provenha os recursos e as pessoas. Hallelujah. Aleluia. And let your purpose in Ezekiel 37 be achieved. Que o propósito de Ezequiel 37 seja alcançado. Ezekiel 37, I am going to read from verse 11 to verse 14. Ezequiel 37, 11 até o 14. This is what God will do all over the world through the Unity of Faith Network. Isso é o que Deus fará, a rede Unidade da Fé. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel. Then you shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up from your graves. I will put my spirit in you, and you shall live. And I will place you in your own land. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. Hallelujah. Amen. Ezequiel 11 diz, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trair vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém, meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém. Let's prophesy to the continents of the world.
Vamos profetizar aos continentes do mundo. Let's prophesy to the nations of the world. Vamos profetizar às nações do mundo. The dry bones shall live again. Que os ossos secos voltem a viver. The Lord will pour out his spirit on people who are dry, who are like dry bones in the nations. O Senhor trará vida a pessoas que estão como ossos secos espalhados pelas nações. Through this ministry of the Unity of Faith Network, Através deste ministério, a Rede Unidade da Fé, God will raise a mighty army all over the world. Hallelujah. Deus levantará um grande exército sobre o mundo. Aleluia. He is the God of all flesh, and there is nothing too hard for him to do. Não tem nada difícil demais para Deus. Tudo ele pode fazer. The ministry of the Unity of Faith will wake up the mighty men all over the nations of the world. O Ministério Unidade da Fé levantará homens poderosos sobre todo o mundo. In Joel chapter 3, verse 9, Em Joel 3:9, the Bible says something very important. Joel chapter 3, verse 9. a Bíblia diz algo muito importante. It says, proclaim this among the nations, prepare for war, wake up the mighty men. Let all the men of war draw near, let them come up. Hallelujah. Proclamem isso entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Let's pray that God will use the Unity of Faith Network to wake up the mighty men in the nations of the world. Oremos para que Deus use a Rede Unidade de Fé para despertar os guerreiros ao redor do That mundo. this ministry will be used by God to bring a global revival. Que esse ministério seja usado por Deus para trazer um avivamento global. The fire of revival will spread to Africa, to South America, to North America, to Europe, to Asia, to Australia. E que o fogo do avivamento se espalhe pela África, pela América do Sul, América do Norte, a Austrália, a Índia, todos os continentes do mundo. Pray and call forth the fire of revival. Hallelujah. Ore e clame pelo fogo do avivamento. Aleluia. Father, we proclaim this, wake up mighty men. Nós proclamamos, ó Pai, que os guerreiros estão se despertando. Let the fire of revival spread across the continents of the world. Que o fogo do avivamento se espalhe pelos continentes do mundo. Use the Unity of Faith Network to raise a mighty global army. Usa, Pai, a Rede Unidade de Fé para erguer e levantar, ó Pai, um exército global. That holiness and righteousness shall come back to the body of Christ. Que a santidade, ó Pai, venha pelo corpo de Cristo. That signs and wonders and miracles will begin to happen commonplace. Sinais, prodígios e maravilhas comecem a acontecer. That millions of souls shall come to the knowledge of Jesus Christ. Que milhões de almas cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. That the church will be on fire again. Hallelujah. Para que a igreja esteja novamente em chamas. As we prepare for the second coming of our Lord Jesus Christ. E conforme nos preparamos, ó Pai, para sua vinda, Use all of us and more people that will join the network in future. use, ó Pai, todos nós e aqueles que têm se juntado à rede. We seek your power and your glory. Nós buscamos o teu poder e a sua glória. Have your way, our Lord and our King. Tome o teu lugar, nosso Senhor e nosso Rei. Thank you, Father, for hearing our prayers. Obrigado, Pai, por escutar nossas orações. In Jesus' mighty name we pray. No Amen. nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém? Amen. Amen. Deus abençoe. Thank you. Amen. The pause. We Thank you very much, Apostle Nietzsche, for those prayers. receive those. Obrigado, apóstolo Nietzsche, por suas orações. Thank you. And
This Ephesians 4:11 to 16 is the subject for the Bible study we're doing on Tuesday nights. E essa So, passagem de Efésios é o motivo de estudos que temos tido nas terças à noite. and it's the foundation of the name comes from that scripture as well, from Ephesians 4. And E o motivo do nome da rede também vem de Efésios 4. O nome da rede também vem de lá. so we thank you, Lord. We give you honor. We give you glory, Lord. Thank you for these prayers, Lord. Damos Thank you, Lord, honra e for glória, Senhor. all of those that have joined today, Lord. We give you honor, Lord. Obrigado Thank you pelos que for Apostle entraram. Nietzsche and for his Obrigado pelo leadership, apóstolo Lord. Nietzsche. And thank you, Lord, Pelas for the lideranças. prayers that have gone forth, Lord. We agree with Obrigado them, pelas Lord. We orações. declare that there will Nós be declaramos a que mighty haverá army that's raised exército up through this poderoso network, Lord, in the nations that are que se represented even levantará here por today. essa rede, pelas nações representadas aqui. All the continents that are represented here today through this meeting, Lord. Todos os continentes que estão representados aqui por essa reunião, Your fire will go forth from this altar, o seu We're raising fogo up os today. alcançará, and it will consume the offering that we're giving today. consumirá as ofertas que estamos Consume all derramando of us, hoje. Lord, with your fire, so that we can spread that Consuma-nos com fire seu to the fogo. nations. Então nós espalharemos esse fogo pelas nações. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amen. Amém. So let me go ahead and share. Today we're going to share from the subject, rebuilding the wall of righteousness. Falaremos hoje novamente sobre reconstruir as muralhas da justiça. And the foundation of this came from a prophetic word that we got in September of 2019, that we need to rebuild the wall of righteousness. Em setembro de 2019, nós recebemos o fundamento para essa rede, que nós deveríamos reconstruir as muralhas da justiça. And this is becoming a foundation for the network, that before we can really have revival break forth, we have to go back and rebuild the wall of righteousness. Isso tem se tornado um fundamento para a nossa rede, porque antes de irmos, né, e termos esse avivamento, nós precisamos voltar e reconstruir a muralha da justiça. And the scripture that Sister Carmen referred to when she gave this word comes from Ezekiel chapter 22, verse 30 in the New Living Translation. E a palavra que nos veio vem de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. I look for someone who might rebuild the wall of righteousness that guards the land. I searched for someone to stand in the gap in the wall so I would not have to destroy the land, but I found no one. I have it here, Wagner, in Portuguese. Procurei alguém que reconstruísse o muro da justiça que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que não a destruísse, mas não encontrei ninguém. So what is this wall of righteousness and why do we need to rebuild it? Então, o que é essa muralha da justiça e por que nós precisamos reconstruí-la? And we had an incident in 2020 and at the beginning of this year that really brought all of this to light. Então, no início desse ano, nós tivemos um incidente que trouxe tudo isso à tona. And so we had on January 6th an assault by the President Trump's supporters overtook the Capitol, and even some people were killed during that assault. Então, nessa manifestação que todos nós conhecemos, né, que ocorreu ali no Capitólio, alguns apoiadores do Trump, né, invadiram aquele lugar e pessoas até morreram, né? And you can see from this picture that the people there were supporters of Trump. E por essa imagem você pode ver claramente que eles eram apoiadores do Trump. But according to Samuel Perry, a professor of University of Oklahoma, Department of Sociology, who studies Christian nationalism, he noted on Twitter recently that 70% of the white evangelical Christians believe that outside agitators, such as members of Antifa or Black Lives Matter, were responsible for the January 6th on the US Capitol, as opposed to supporters of former President Donald Trump. E de acordo com esse professor da Universidade de Oklahoma, é um professor que estuda do Departamento de Sociologia, o Samuel Perry, ele fez um estudo que
70%, né, dos cristãos nacionalistas no Twitter, eles apontavam que a invasão do Capitólio não foi feita por apoiadores do Trump, e sim por pessoas dos diversos movimentos, né, Black Lives Matter, pessoas dos antifas. Então eles falavam que não foram os apoiadores do Trump que invadiram aquele lugar. And so it was obvious to anyone that watched this unfold that these were Trump supporters. Para qualquer pessoa que estivesse assistindo, era óbvio que eles eram apoiadores do Trump. And everyone that's been arrested on charges for this insurrection were supporters of President Trump. Todos os que foram presos por conta desse ataque ao Capitólio, eles eram apoiadores do Trump. And there were no Black Lives Matters or Antifa people involved in this assault. E eles não faziam parte desses movimentos, o Black Lives Matter ou Antifas, nada disso. But somehow, because of lies spread on the internet, 70% of white evangelical Christians believe that Black Lives Matter was responsible for this. Mas por conta de alguma mentira espalhada nas redes sociais, 70% dos cristãos brancos acreditam que isso foi causado por movimentos como Black Lives Matter. So the white evangelical church in the U.S. has been taken over by another spirit, not the Spirit of God. Então, por que os cristãos nos Estados Unidos têm sido tomados por um outro espírito? But this deception is not just about Trump, it's about all the lies that are being spread on the internet. E essa decepção não é a respeito do Trump, mas é a respeito das mentiras que têm sido espalhadas na internet. We have lies about COVID-19. We have lies about the virus and about the vaccine that are spread on the internet. Temos mentira a respeito do Covid-19, a respeito desse vírus, a respeito da vacina. And thousands of people are still dying in this country every day because of these lies. Milhares de pessoas continuam morrendo aqui nesse país, nos Estados Unidos, por conta dessas mentiras. And somehow the church is in the middle of spreading these lies. E, de alguma maneira, a igreja está no meio desse espalhar de mentiras. And they've been taken captive by this spirit of white Eles nationalism. foram tomados por esse espírito do nacionalismo branco. So we need to rebuild the wall of righteousness. Então, nós precisamos reconstruir as muralhas da justiça. The enemy has broken through and taken the church captive because our wall was down. O inimigo tomou a igreja cativa por conta das muralhas terem sido destruídas. So let's go back and we'll look at the scripture from Ezekiel chapter 22, verses 23 to 30. Então vamos voltar e ler as escrituras de Ezequiel 22, 23 a 25. Because we'll see that the message was given in 2019, but we saw all of the things happening in 2020 that are mentioned in this scripture. Muitas das coisas que nós vimos acontecer estão mencionadas aqui nessa escritura. And it says, again, a message came to me from the Lord. Son of man, give the people of Israel this message. In the day of my indignation, you will be like a polluted land, a land without rain. Your princes plot conspiracies just as lions stalk their prey. They devour innocents, seizing treasures and extorting wealth. They make many widows in the land. E vocês derrotarão como a prata derrete no calor intenso. Perdão, vocês derreterão como a prata derrete no calor intenso. Então saberão que eu, o Senhor, derramei sobre vocês a minha fúria. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita esta mensagem a Israel. No dia de minha indignação, vocês serão como uma terra contaminada, uma terra sem chuva. Seus príncipes tramam conspirações, como leões à espreita da presa, devoram inocentes, apropriam-se de tesouros, obtêm riquezas por extorsão e fazem muitas viúvas na terra. So we see this verse 24 manifested today in the U.S. Nós vemos o versículo 24 manifestado hoje nos Estados Unidos. In the West, there's multiple wildfires because of the drought. And the land is without rain in the whole western United States.
na costa leste tem muitas queimadas por conta das secas. And many fires and many hurricanes, fires in the west and hurricanes in the Gulf Coast. E muitos tornados, furacões e também queimadas na costa oeste. And then we just talked about this conspiracy that it talks about in verse 5. It says, your princes plot conspiracies. E aqui também fala da conspiração no versículo 25, né? Seus príncipes tramam conspirações. So we saw that manifested on January 6th, where the president tried a takeover of the US Capitol. Nós vemos isso sendo manifestado ali em janeiro 6, quando os apoiadores do presidente tentaram tomar o Capitólio. And many people were killed that day, and many widows were made on that day. E muitas pessoas foram mortas naquele dia, e muitas viúvas foram criadas, né? Muitas mulheres ficaram viúvas naquele dia. But we also had a lot of violence against minorities and a lot of demonstrations in 2020 that also killed people and made more widows. E nós também tivemos muitas manifestações, muita ação maligna que foi feita contra as minorias, que também mataram muitas pessoas. Isso também ocorreu. It says your priests have violated my instructions. Tá. Okay. One second. Can everybody please mute their microphones? Vocês podem colocar seus microfones no mudo, por gentileza? It says your priests have violated my instructions and defiled my holy things. They make no distinction between what is holy and what is not. And they do not teach my people the difference between what is ceremonial clean and unclean. They disregard my Sabbath days so that I am dishonored among them. Your leaders are like wolves who tear apart their victims. They actually destroy people's lives for money. E diz, can you just go back to Portuguese, Dennis, please? Is this Portuguese here or Spanish? Oh, sorry. Ezequiel 22, 26 a 27 diz: seus sacerdotes não guardaram minha lei e profanaram minhas coisas santas. Não fazem distinção entre sagrado e profano, e não ensinam meu povo a distinguir entre cerimonialmente puro e impuro. Desrespeitam meus sábados, de modo que sou desonrado no meio deles. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas, destroem a vida das pessoas por dinheiro. So we saw on January 6th this came to life. E em janeiro 6 nós vimos que isso aqui se tornou real. We saw the leaders actually tearing people apart on that day. Nós de fato vimos líderes despedaçando pessoas, destruindo vidas naquele dia. And the sad part was that the Christians are supporting of this. E o que foi triste nisso é que os cristãos estavam suportando esse movimento. And they are spreading lies to say that it was someone else that did this, not Trump supporters. E eles estavam espalhando mentiras para dizer que as pessoas que estavam fazendo aquilo não eram apoiadores do Trump. And they've called for people to pray and fast to overturn the election. E eles estavam chamando pessoas para irem rapidamente tentar mudar o resultado das eleições. And they haven't discerned holy from unholy. E eles não discerniram o sagrado do profano. And your prophets cover up for them by announcing false visions and making lying predictions. They say, my message is from the Lord, sovereign Lord, when the Lord hasn't spoken a single word to them. Even common people oppress the poor, rob the needy, and deprive foreigners of justice. E muitos deles profetizando em nome de Deus, sem que Deus meramente tivesse falado com eles. Então eles estavam dizendo, o Senhor falou comigo e o Senhor não tinha falado nada com eles. So we saw a lot of false prophecies put forth in 2020. E nós vimos muitas profecias falsas ali em 2019. And all of these people in our apostolic prophetic movement were prophesying that Trump was going to win. E muitas pessoas nesse mover
profético apostólico estavam profetizando que o Trump ele iria ganhar, claramente iria ganhar. So the prophets were prophesying false visions and made lying predictions, saying, "My message is from the sovereign Lord," when the Lord hasn't spoken a single word to them. E eles estavam dizendo, a minha mensagem é do soberano Deus, quando o Senhor não estava dizendo absolutamente nada para eles. So the other thing we saw in 2020 was even the common people were rising up, oppressing the poor, robbing the needy, and depriving foreigners of justice. E o que nós vimos foi que até mesmo pessoas comuns estavam oprimindo os pobres, roubando os necessitados e deprimindo os estrangeiros, como diz aqui nessa palavra de Ezequiel 22, 28. And so because the prophets were prophesying that people should follow Trump, the people obeyed him. E porque esses profetas profetizavam que todas as pessoas deveriam seguir o Trump, o povo estava obedecendo eles. So that even the common people were oppressing the poor, robbing the needy, and depriving foreigners of justice. E até mesmo o povo comum estava oprimindo os pobres, roubando os necessitados e negando a justiça dos estrangeiros. And we saw all of that happening in 2020 and 2021. E nós vimos isso acontecer em 2020 e 2021. And so we come back to verse 30, where it says, "I look for someone who might rebuild the wall of righteousness that guards the land. I searched for someone to stand in the gap in the wall so I wouldn't have to destroy the land, but I found no one." E voltando novamente aqui em Ezequiel 22:30, diz, procurei alguém que reconstruísse o muro da justiça, que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. So when I saw these things happening, I remembered this word that we had gotten in 2019, to rebuild the wall of righteousness. Nós lembramos dessa palavra, sorry Dennis, I missed the last part. Can you just repeat that again? I just remembered when I saw all of this happening, I was reminded of this prophetic word we had received in 2019 and did not follow. E eu estava lembrando dessa palavra que nós recebemos aqui, de reconstruir o muro da justiça em 2019. E enquanto eu via essas coisas acontecerem em 2020 e 2021, eu lembrava que nós recebemos essa palavra e nós não a seguimos. That's why I called those prayer meetings last year, for us to start rebuilding the wall of righteousness. E é por isso que ano passado eu chamei aquelas reuniões de oração para que nós pudéssemos começar a reconstruir as muralhas da justiça. Hey, And what Brandon. became very clear to us, Hey, you got a second? Yeah. I have a question. what became very clear to us was that there was a big difference in what righteousness meant between the left and the right. E uma coisa que veio muito clara para a gente é que existe uma diferença do que significa justiça para a direita e para a esquerda. So if you look in the way certain words are translated, there's two words for the word righteousness translated in English, righteousness and justice. E existem duas formas de traduzir a palavra justiça em inglês. É a palavra righteousness, que seria justiça também, e a palavra justice, que também é justiça. Em inglês tem duas palavras. And in Spanish, we have two words, rectos y justicia. E em espanhol também temos duas palavras, rectos e justicia. But for most people on the right, when they think about righteousness, they think about things like sexual morality, anti-abortion, prosperity, low taxes, law and order. That's the right version of righteousness. E a visão da direita sobre justiça muitas vezes está relacionada com moralidade sexual, leis anti-aborto, prosperidade, menos impostos, lei e ordem. On the left, though, we see people thinking more about justice or social justice issues, and the word justicia is more common. E na esquerda nós vemos muito mais pessoas pensando sobre justiça social, né? E aí por isso que a justiça, a palavra justiça ali é mais comum, a palavra justice, do inglês justice, né? And when people on the left think about justice, they think about equal treatment for all. They think about equal opportunity for all. They think about fair taxes. They think about fair treatment by the police.
E na esquerda, quando as pessoas pensam sobre justiça, eles pensam sobre tratamento igual para todos, oportunidade igual para todos, taxas justas e tratamento justo pela polícia. But what we see is we have a huge gap. Mas o que nós vemos é que nós temos uma brecha gigantesca entre esses dois pontos de vista. We have one people on the right thinking justice and righteousness means one thing, and the people on the left, even in the church, think righteousness and justice means something else. E nós temos pessoas na direita pensando que justiça é uma coisa, e até mesmo dentro da igreja nós temos pessoas ali da esquerda pensando que justiça é uma outra coisa. So we saw in 2020, we saw the enemy come in because there was a gap in this wall of righteousness. E em 2020 nós vimos o inimigo entrando por conta dessa brecha no muro. And one thing I realized last year when I translated it walls of righteousness. But this year I realized it should be translated wall of righteousness, not walls. E a primeira vez que eu traduzi traduzi como muralhas da justiça, mas eu me dei conta que eu deveria ter traduzido dessa vez como muralha da justiça, no singular, a muralha da justiça. So what we have is the righteous people on the right think that their wall of righteousness is correct. E o que nós temos é que as pessoas da direita acreditam que a sua muralha da justiça é a muralha correta. And the righteous people on the left think that their wall of justice is correct. E as pessoas justas da esquerda pensam que a sua muralha da justiça é a correta. And the problem is that they've left a gap in between. E o problema é que eles deixaram um buraco no meio dessa muralha. So what the Lord is telling us that we need to do is we need to rebuild one wall of righteousness. E o que Deus está dizendo é que nós temos que reconstruir uma muralha da justiça. So we have to encompass both the things of righteousness on the right and social justice issues of the left. There's one wall that encompasses both. Nós temos que pegar as questões de moralidade, de justiça da direita, as questões sociais da esquerda e reconstruir um muro de justiça. And we've got now through this gap, we've seen the enemy come in with hatred, with racism, with unfair treatment of migrants, with anti-Muslim, with fascism, with COVID. All of these things have come through the wall because there's a gap in the wall. Dennis, I'll ask you to repeat because I don't want to lose what you said. I You said have it about written down here, racism. I have it written down here. Hatred, Okay, racism, thank you. unfair treatment of immigrants, anti-Muslim, fascism. Então, nós vimos, eu só falei para o Dennis repetir para eu não perder, como é uma palavra com bastante detalhe, eu não queria perder, né? Então, ele falou que, por conta dessa brecha, nós vimos o inimigo entrar com ódio, com racismo, com tratamento injusto com os imigrantes, com movimentos anti-muçulmanos, muitas vezes, e também com fascismo. We also have seen a big increase in people that are for abortion, promoting sexual immorality, homosexuality, promoting immigration laws, violation of immigration laws, anti-Christian sentiment, socialism and communism being manifested throughout the earth. E nós também vimos muitos movimentos pró-aborto, imoralidade sexual, violação dos direitos dos imigrantes, anticristianismo, socialismo e comunismo também. Nós vimos esses movimentos acontecerem. So I've talked a lot about today how this has affected the US. E eu pensei muito em como isso tem afetado os Estados Unidos. But as Donna mentioned, we had a call last night from sisters in Bolivia that were very concerned about socialism and communism taking over Bolivia, and they'll end up like Cuba and Venezuela because of communism. E nós tivemos uma reunião essa semana com alguns irmãos na Bolívia e eles estão muito preocupados com movimentos socialistas e comunistas que podem tomar conta da Bolívia e eles acabarão como a Venezuela, Cuba ou Venezuela. And because the church has two different opinions about what righteousness is, we have this big gap from which the enemy can come in. E por conta
da igreja ter duas diferentes opiniões sobre o que de fato é justiça, nós temos essa brecha gigantesca pela qual o inimigo pode entrar. So it's critical that we identify how this gap started and address this gap. Então é crítico para nós entendermos como que essa brecha se formou, onde ela começou, para que nós podemos resolvê-la, né, endereçá-la, para que a gente possa tratar essa brecha. And the word says, I look for someone who would stand in the gap in the wall so I wouldn't have to destroy the land, but I found no one. E a palavra diz que eu procuro para alguém que reconstruísse o muro, né? Que guardasse a terra e que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. So for too long, the church has just stood there and stood in the gap with intercession. Por bastante tempo a igreja ela permaneceu na brecha através da intercessão. But we have to close the gap and rebuild the wall of righteousness in 2021. Mas em 2021 nós precisamos fechar a brecha e reconstruir esse muro da justiça. So how do we end up in this place where there's this huge gap and 70% of the white Americans, Christians, think and believe lies? Então, como nós chegamos nesse estado onde 70% dos cristãos americanos acreditam em mentiras, nesse estado onde nós temos essa brecha no muro? It's because we're not following Jesus' warning not to be deceived. É porque nós não estamos seguindo a advertência de Jesus para que não sejamos enganados. So Jesus answered at that time from Matthew 24, verses 4 to 5. He said, at that time, deception will run rampant. So beware that you are not fooled, for many will appear on the scene, claiming my authority or saying about themselves, I am the anointed one, and will lead many astray. Em Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 5, diz, Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. And we have also in Matthew chapter 7, verses 20, 22 and 23, Jesus warned us again. Em Mateus 7, 22 a 23, novamente Jesus nos adverte. This time he warned us specifically about false prophecies and false prophets that would take people captive. E nesse momento ele nos adverte especificamente sobre falsos profetas e falsas profecias que poderiam nos levar cativos. And he says, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. E eles dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos o teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. E ele, porém, dirá, não os conheço, afastem-se de mim, pois eu não os conheço. E vocês desobedeceram a minha lei. And so who are these people that Jesus warned us about? Então, quem são essas pessoas que o Senhor nos adverteu, né? Quem são as pessoas que o Senhor falou para que nós tomássemos cuidado? They aren't the people on the left, the anti-Christians, that we Eles often não são accuse. Sorry. They aren't the people on the left, the anti-Christians that we often accuse. Eles não são as pessoas da esquerda que nós geralmente acusamos de anticristo. But the people that Jesus warned us about were prophesying in Jesus' name, casting out demons in Jesus' name, and doing wonders in Jesus' name. But he says to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. As pessoas que o Senhor fala para que nós tomemos cuidado são as pessoas que estavam profetizando no teu nome, expulsando demônios em teu nome, realizando milagres no nome dele. E ele fala, apartem-te de mim, pois eu não os conheço. São essas pessoas. So we saw on January 6th, lawlessness was released. What was released? Lawlessness was released on January 6th. E em janeiro, em dia 6 de janeiro, let me just translate it. It's like illegal Activities, yes. Okay. Em janeiro, em dia 6 de janeiro, nós vimos que a ilegalidade foi liberada nos Estados Unidos.
And those same false prophets were supporting this lawlessness. E esses falsos profetas estavam apoiando essa ilegalidade. And now 70% of the white American church believing the lies that their false prophets are telling them. E 70% da igreja branca americana estava acreditando na mentira desses falsos profetas. Because we didn't discern and take the warning that Jesus gave us. Porque nós não discernimos e não pegamos essa advertência que o Senhor Jesus nos deu. But it wasn't just Jesus that warned us, Paul also warned us not to be deceived. E não foi apenas Jesus que nos alertou, mas Paulo também nos alertou a não sermos enganados. In 2 Timothy chapter 3, verses 13 to 14, he said, "But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them." Em 2 Timóteo 3, 13 e 14, a palavra do Senhor diz, Perolos, se puedes, if you can just, thank you. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. 2 Timóteo 3, 13 e 14. So we have to be very clear that Paul has warned us, Jesus has warned us about evil men and impostors. Nós temos que estar muito claro que Jesus e Paulo nos alertaram a respeito desses profetas maus. And some of those prophets themselves are being deceived by the enemy. E alguns desses profetas, eles mesmos, têm sido enganados pelo inimigo. And even people that might be true are repeating these lies and false prophecies because they're big names, prophets are saying them. E até as pessoas que são retas estão retransmitindo a palavra desses homens grandes, né, desses grandes profetas que parecem ser homens de Deus, né? But we have to test every prophetic word and every internet post against God's word. Mas nós temos que provar toda a profecia contra a palavra de Deus. Nós temos que trazer à prova essas profecias. But this is the problem we have, is that we've made our apostles and our prophets idols, and they're untouchable. Mas o problema que nós criamos é que nós fizemos com que nossos apóstolos e os nossos profetas se tornassem ídolos. Eles são intocáveis. And no one can challenge one of their words. E ninguém pode trazer à prova nenhuma das palavras que eles dizem. And that's how the enemy used these false prophecies to take the church captive. E é assim que o inimigo usa essas falsas profecias para tornar a igreja cativa. So let's look at 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4. Vamos olhar ali em 2 Timóteo 4, do versículo 3 ao versículo 4. It's the one that follows the scripture we just read. Ela é logo depois da escritura que nós acabamos de ler. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ways away from the truth and be turned aside to fables. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. So this is the problem we have in 2021. Esse é o problema que temos em 2021. People are not reading their Bibles to find the truth. As pessoas não estão lendo suas Bíblias para encontrar a verdade. They're turning aside to these fables that they're reading on the internet. Elas estão correndo atrás desses mitos que elas leem na internet. To the point that 70% of the white church in America is believing these lies. E esse é o motivo de 70% da igreja branca americana estar acreditando nessas mentiras. They have been taken captive. Eles estão cativos. Now, how did they get taken captive? E como eles se tornaram cativos? So let's look at the previous verse from chapter 3. That was chapter 4 of 2 Timothy. But let's look at 2 Timothy chapter 3. Vamos olhar em 2 Timóteo capítulo 3. Now, this letter was written by Paul to Timothy, but I believe it wasn't for Timothy. It was for us today. Isso foi escrito de Paulo para Timóteo, mas eu acredito que isso, na verdade, foi escrito para nós, nos dias de hoje.
It says here, this know also that in the last days perilous times shall come. Sorry. In the last days perilous times will come, verse 1. Sabia que nos últimos dias haverá muitos tempos difíceis. Tempos muito difíceis. I believe that these are those times that we saw in 2020 and 2021. E eu acredito que esses tempos difíceis são os tempos que temos visto no ano de 2020 e no ano de 2021. Now listen to the characteristics of someone that's going to take someone captive. E escutando a característica de alguém que vai levar outra pessoa cativa. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes, cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. So if we look at this, we see characteristics of many of our politicians. Se nós olharmos para isso, nós vemos características presentes em muitos dos nossos políticos. But especially our US former president. Especificamente no nosso presidente que acabou de sair. Every one of these things could be made true of him. Cada uma dessas coisas pode ser verdadeira nele. But yet our prophets and apostles were telling us we ought to support someone that was a boaster, a blasphemer, a truce breaker, a traitor, a despiser of anything that was good. E ainda assim, esses profetas, esses falsos profetas estavam dizendo que nós teríamos que suportar uma pessoa que amava a si mesma, amarão a si mesma e ao dinheiro, que era arrogante, orgulhosa, e todos esses outros atributos que estão ali em Timóteo 3, de 1 ao 4. Now listen carefully at the next scripture, because it has a warning for us. E escute cuidadosamente essa próxima escritura, porque tem um aviso a nós, um alerta a nós. What will happen if we idolize such a politician? O que acontece se nós idolatramos um político assim? Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. For of this sort are they that creep into houses and lead captive silly women, laden with sins, led away by their diverse lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança das mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. So in 2021, we found out that the church was a gullible woman. E em 2020, 2021 or 2020, sorry. 2021, Em 2021, nós descobrimos que a igreja era uma mulher global. they've been taken captive because they were a gullible woman. E a igreja foi levada cativa porque ela era uma global woman. You're saying, Dennis? A Global gullible woman. silly woman, gullible woman, believes anything they read on the internet. Então, o Dennis está dizendo aqui, conforme nós vemos essa palavra, a igreja foi levada cativa porque ela era essa mulher, uma mulher global, ingênua, que acredita em qualquer mentira que ela lê na internet. This is supposed to be the bride of Christ. The church is supposed to be the bride of Christ, but instead we were a gullible woman. A igreja a igreja deveria ser o corpo de Cristo, mas em vez disso, ela se tornou essa mulher global. It says that we are supposed to turn away from someone like this, but our prophets were telling us to support them.
E aqui diz que nós temos que desviar de pessoas assim, mas os nossos profetas estavam dizendo para que nós as seguíssemos. And one of our pastors I was talking to earlier this week was told that he was supposed to fast and pray 7 days by his leaders for President Trump. E um dos pastores estava dizendo ali que era necessário fazer 7 dias de jejum e oração pelo Trump. So instead of telling people to turn away, our false leaders were telling us to support him. E em vez de falar para as pessoas saírem disso, os nossos líderes estão falando para que nós venhamos suportar isso. And that's how we got taken captive. E é assim que a igreja foi levada cativa. It says right here in verse 6 that type of person is going to take you captive. E diz no capítulo 6, no versículo 6, que esse tipo de pessoa vai te levar cativo. And it told us in verse 5, from such people turn away. E em versículo 5 diz que para que nós saiamos, né, do caminho dessas pessoas. So that's how the church ended up being taken captive. E é assim que a igreja foi levada cativa. Our leaders have failed us. Nossos líderes falharam conosco. Here we see again the picture from January 6th of the assault on the Capitol. Aqui nós vemos novamente uma foto da invasão do Capitólio. Now, as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be made manifest to all men, as theirs also was. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. So on January 6th, the folly of the prophets telling us to follow Trump was made manifest unto all men. But the church was already taken captive and could not see it. E ali, no dia 6 de janeiro, né, esses profetas diziam que era um manifesto, né, em prol de todos os homens, porque a igreja, na verdade, a igreja já estava cativa, não conseguia ver isso. How do we free the captives? Como nós libertamos os cativos? We need ministers, first of all, that are not deceived. Primeiramente, nós somos ministros que não somos enganados. Again, going back to the verse 13, and it says, but men, evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things that you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Contudo, 2 Timóteo 3, do versículo 3 ao versículo 5 diz: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Só um minutinho. So we have to turn people away from these fables and back to the Scriptures. Nós temos que trazer as pessoas longe dessas fábulas de volta às Escrituras. We cannot be deceived. Nós não podemos ser enganados. If we're being deceived, it means we're breaking a commandment just as much as if we killed somebody or murdered somebody. Se nós estamos sendo enganados, nós estamos quebrando um mandamento, da mesma forma que matar uma pessoa ou roubar uma pessoa. So continuing on in verse 16 and 17, it says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. No versículo 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. It doesn't say all prophecies are inspired by God. Não diz aqui que toda a profecia é inspirada por Deus. In 2 Corinthians chapter 14, it tells us that we ought to test and judge every prophetic word. Em 2 Coríntios, a Bíblia diz que nós temos que testar, julgar e testar toda a profecia. And how do we judge the word? E como nós julgamos a palavra? How do we judge if a prophetic word is true or not? Como julgamos se uma palavra profética é verdadeira ou não? All scripture is good for reproof, for correction, for instruction in righteousness.
toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução da justiça. So when someone gives a false word, like follow somebody that's arrogant, that's going to take us captive, we have to go back to 2 Timothy chapter 3, verses 1 through 5, and tell them that's a false word, according to Scripture. Então, quando alguém nos der uma palavra falsa, dizendo que temos que seguir alguém que é arrogante, com essas características, nós temos que voltar a 2 Timóteo e dizer, não, essa palavra não é uma palavra verdadeira. But unfortunately, some of our apostles and prophets and pastors will put themselves above Scripture and put their prophetic words above Scripture. Mas, infelizmente, alguns dos nossos pastores vão colocar a palavra profética acima das escrituras. And they were part of the process of the enemy taking the church captive. E eles são parte desse processo onde a igreja é levada cativa. But we're supposed to use, so how do we free the captives? E como nós libertamos os cativos? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Toda a palavra é útil e é utilizada para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. So we have to judge every prophetic word by the word of God. Então nós temos que julgar toda a palavra profética pela palavra de Deus. And if there's a conflict, Scripture has to rule over it. E se existe um conflito, a palavra tem que reinar nesse conflito. And let's go back to the scripture that Apostle Nietzsche referenced in his opening prayer. Vamos voltar à escritura que o apóstolo Nietzsche se referenciou na abertura. Ephesians 4:14 reads that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting. Efésios 4:14, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. So that's the reason he gave us the apostles and prophets and pastors, was to prove these words false. E esse é o motivo que ele nos deu os pastores, os mestres, os profetas, para provar essas profecias e palavras. But what we see is the church is acting like children and being E o que nós easily vemos é deceived. Sorry. The church is acting like children, tossed to and fro by these false words. E o que nós vemos é que a igreja tem agido como crianças, levados de um lado para o outro por essas palavras falsas. So again, Paul warned us that men would be trickery of men, cunning craftiness, deceitful plotting, and that we have to stand against it. E aqui, novamente, Paulo nos alerta que para não sermos levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não sermos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. But because we didn't listen to this warning, the church has been taken captive. Mas pelo motivo de não termos escutado esse alerta, a igreja foi levada cativa. So now here's our charge to the church to rebuild the wall of righteousness. E aqui é o que nós temos que fazer, reconstruir as muralhas da justiça. 2 Timothy chapter 4, verses 1 through 5. 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao versículo 5. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos.
Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. But this is the problem is our apostles and prophets are the ones spreading the lies. E o problema é que os nossos profetas, os nossos apóstolos, são os que estão espalhando as mentiras. But it says here that we have to convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Mas aqui diz que nós temos que nos convencer, nós temos que rejeitar todos esses ensinamentos errados. So we aren't going to counter false prophecies with a true prophecy. We aren't gonna. We can't come against false prophecies with another prophecy. Então nós não podemos lutar contra profecias falsas com outras profecias. But we have to convince, we have to rebuke, we have to exhort, we have to teach. Mas nós temos que convencer, nós temos que ensinar, nós temos que rejeitar. It's going to come from the Word of God. Isso vem pela palavra de Deus. So the key part of rebuilding the wall of righteousness is restoring the supremacy of the Word of God. Então, o ponto crucial em reconstruir o muro da justiça é restaurar a supremacia de Deus. And we have to teach the Word. We have to exhort people. We have to rebuke them when they're wrong. We have to convince them. E nós temos que ensinar as palavras, nós temos que alertar as pessoas quando elas estiverem erradas, nós temos que convencê-las. So many people want us to continue each one in our own camp where everybody can continue with their own thinking. Sorry, Dennis. Too many people think we should stay where we're at with the right believing what it believes and the left believing what it believes. Muitas pessoas acreditam que nós devemos continuar onde estamos. Nós acreditamos, a direita acredita no que ela acredita e a esquerda acredita no que ela acredita. But we have to confront this gap. Mas nós temos que confrontar essa brecha. We have to close it. Nós temos que fechar essa brecha. We have to teach the people on the right that social justice issues are just as important as sexual morality and being against abortion. Nós temos que ensinar as pessoas da direita que problemas sociais e desigualdade também são tão importantes quanto problemas de imoralidade sexual e problemas sexuais. We have to convince people on the left that they cannot support abortion, they cannot support homosexuality. Nós temos que convencer as pessoas da esquerda que eles não podem estar a favor do aborto ou estar a favor da homossexualidade. We have to close this gap. Nós temos que fechar essa brecha. We have to rebuild one wall of righteousness. Nós temos que reconstruir um muro de justiça. In Jesus' name we have prayed. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. You want to go ahead and pray, honey? Amém. Amen. Oh, dear Heavenly Father, we thank you for this afternoon. Deus, nós agradecemos por essa tarde. Lord, we desire to build the wall of righteousness. Pai, nós desejamos reconstruir o muro da justiça. Father, we ask that you and your Holy Spirit would help us. Pai, nós pedimos para que o Senhor, em seu Espírito Santo, nos ajude. Lord, we declare that truth would be known in this hour. Pai, nós declaramos que a verdade será conhecida nessa hora. Lord, that we would no longer be children tossed to and fro. Que nós não seremos mais crianças levadas de um lado para o outro. But Lord, that we would stand for righteousness, Father. Mas que nós nos levantaremos pela justiça, Pai. Lord, help us to see and hear righteousness, Lord, the things, Father God, that your word represents. Nos ajude a ver e a escutar a justiça, aquilo que o Senhor representa. Father, we're asking you to open our eyes. Pai, nós estamos pedindo para que o Senhor abra os nossos olhos. Father, we thank you that you're a God of mercy and compassion. Pai, nós agradecemos por o Senhor é um Deus de misericórdia e compaixão. And Lord, even when we fall, you are a God that picks us up. Deus, mesmo quando caímos, o Senhor é um Deus que nos levanta.
So, Father, we are asking you to have mercy on us and on the nations. Pai, estamos pedindo para que o Senhor tenha misericórdia de nós e misericórdia das nações. Lord, because we know with disobedience, many fall. Porque nós sabemos, ó Pai, que a desobediência nos leva à queda. And Father, we are asking right now for mercy. E Pai, estamos pedindo nesse momento por misericórdia. Lord, our land needs to be healed. Pai, nossa terra precisa ser curada. The nations need to be healed. A nação precisa ser curada. But first, you are telling us to turn away from unrighteousness and wickedness. Mas primeiro o Senhor tem nos mandado, ó Pai, sair da injustiça, Pai, e dos caminhos errados. Lord, you are asking us to pray and seek you. O Senhor está pedindo para que nós oremos e busquemos a Ti. That only when we turn from wickedness and unrighteousness that we will see this land healed. E que apenas quando saímos, ó Pai, da maldade, ó Pai, e da injustiça, veremos essa terra curada. So, Father, we thank you for this word this afternoon. Pai, então nós agradecemos pela palavra dessa tarde. Lord, we ask that you would help each and every one of us individually and collectively to see as you see. Nós pedimos para que o Senhor ajude, ó Pai, cada pessoa aqui individualmente e coletivamente a ver o que o Senhor vê. Lord, let us be part of the solution, not the problem. Pai, que sejamos parte da solução e não do problema. And the solution is more of you, E a solução é mais de Ti, seeking you, buscando a Ti, asking you. pedindo a Ti. We need revelation Precisamos de revelação and we need instruction from above. e instrução do céu. We need to turn from our wickedness Precisamos nos voltar dos nossos caminhos errados so that we can see the light. e conseguiremos ver a luz. We trust you and we believe you, Lord. Nós confiamos em Ti e cremos em Ti. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amen. Amen.